Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara volta a discutir projeto que muda regime de trabalho de funcionários da Conlurb. Vereadora não consegue assinaturas e desiste de criar a CPI da poda de árvores. A CPI provavelmente não acontecerá, mas nós faremos 1, 2, 3, 4, todas as audiências públicas, todos os debates públicos que se tornarem necessários. E um som diferente ecoa na Central do Brasil. Os passageiros são surpreendidos com uma apresentação relâmpago do coro no Teatro Municipal. Um pouco mais de cultura, acho que não faz mal para ninguém, né? Isso aí faz bem a alma. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão parlamentar dessa terça-feira na Câmara Municipal do Rio. Os vereadores voltaram a discutir o projeto de lei complementar que torna os funcionários da Conlurb estatutários. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na sessão plenária desta terça-feira, 2 pautas importantes estavam na ordem do dia. A eleição dos membros das comissões permanentes da Câmara e também a votação do projeto de lei complementar que transforma os servidores da Conlurb em estatutários. A eleição dos membros das comissões permanentes da Câmara foi adiada por uma sessão. Íamos fazer um acordo de votação de comissões. Até 10 minutos atrás, ficou acordado que ficaria para amanhã o possível acordo de comissões. O projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, bastante polêmico, que torna os garis em estatutários, foi discutido pelos parlamentares. Representantes da Conlurb, Iplan e Sete Rio acompanharam a sessão das galerias. Nós estamos hoje colocados em regime de urgência e não é possível adiar o projeto da Conlurb. É da vontade do governo, e estamos mobilizando para isso, para que o projeto seja votado, que a gente possa votar no dia de hoje o projeto da Conlurb, que é tão importante para esses servidores. O projeto só está mexendo com 2.440 pessoas da Conlurb, supostamente, eu vou chegar lá, de um total de 20 mil funcionários da Conlurb. 20 mil funcionários da Conlurb, 2.440 dos mais antigos. Esse pessoal que entrou antes de 1988, nenhum, até por questões da época, nenhum entrou por concurso público. Se a defesa do projeto é que vai dar lucro, se vai dar lucro para 2.000, que vão sair agora, vai dar muito mais lucro para todos os seletistas que vão ficar ainda por cima, décadas, contribuindo. A emenda que apresentei, ela estende o direito do projeto a todos os trabalhadores da Conlurb. E aí sim, estaremos fazendo justiça, transformando em estatutário a todos. E incluindo, e repito aqui, também os companheiros da Iplan Rio, da Sete Rio, da imprensa da cidade, porque eles também têm o direito a serem transformados em estatutários. Eu quero até dizer a vocês, senhores e senhoras, guerreiros da Conlurb, para que se preparem, porque se aqui hoje nós aprovarmos um projeto que vai estatizar vocês, que pelo menos essa lei o prefeito cumpra, para que amanhã a gente não tenha que subir aqui e falar, agora cumpre, prefeito. A sessão foi suspensa por 2 vezes para a apresentação e avaliação das 4 emendas apresentadas. Eu vou passar as emendas às mãos do nobre vereador Tiago Carribeiro, as emendas 1, 3 e 4, para que as comissões possam, em relação a elas,
se manifestar. A Comissão de Justiça, após analisar em conjunto, não só com todos os membros, mas com a Procuradoria e com a assessoria dessa Casa, entendeu que as emendas que foram submetidas a ela agora aparecem sim com vício de iniciativa e, portanto, foi decidido a inconstitucionalidade por todos os membros. Se existe inconstitucionalidade, começou lá na sede da Prefeitura, não aqui dentro do plenário. Por isso, nós pedimos que seja feito a avaliação pelo plenário, a votação pelo plenário. Esse projeto ele é flagrantemente inconstitucional, ilegal e antirregimental. Ele viola os 3 diplomas. Ele não traz um número sequer para mostrar, por exemplo, que vocês de fato terão uma aposentadoria maior do que teriam na regra atual. Não existe nenhuma economia vinda deste projeto. Pelo contrário, ele custa R$500 bilhão e é exatamente esse recurso que daqui a pouco vai faltar para manter folha de servidor público em dia e que infelizmente vão estar aqui discutindo aumento de contribuição previdenciária ou aumento de impostos numa cidade que já não aguenta mais ver a quantidade de tributos que paga sem o devido retorno nos seus serviços públicos. É preciso alertar que este projeto é um engodo. Ele é uma mentira que estão contando para os senhores e senhoras. Eu defendo a paridade e a integralidade, mas o PLC 146 não garante isso aos senhores e senhoras. E depois de muita discussão, a sessão encerrou e a previsão é de que o projeto retorne na pauta da próxima sessão plenária. E a vereadora Tereza Berger voltou atrás e desistiu de tentar instalar na Câmara Municipal do Rio a CPI da poda de árvores. Nós, possivelmente, até porque ficou muito difícil colher 17 assinaturas, nós vamos fazer uma audiência pública para discutir, para debater o tema com as autoridades públicas envolvidas na questão e também com a sociedade civil. O que a gente não pode é continuar aceitando o que está acontecendo com as nossas árvores no município do Rio de Janeiro, que são responsáveis pelo ar que nós respiramos também, pelo bom ar. E nós hoje temos uma questão muito séria. As árvores estão sendo mal podadas, o que significa que não há qualificação daqueles que estão fazendo a poda, elas estão sendo cortadas e abandonadas. Muitas vezes, eu posso dar como exemplo a Rua Senador Eusébio, recentemente cortaram 3 árvores, elas estão com 2 metros de tronco. Então é um absurdo, é um desrespeito, é uma total falta de atenção com as nossas árvores. Estão dizimando, estão acabando com o meio ambiente na nossa cidade, estão acabando com a qualidade do ar que nós respiramos. Então, a CPI provavelmente não acontecerá, mas nós faremos 1, 2, 3, 4, todas as audiências públicas, todos os debates públicos que se tornarem necessários para discutir o assunto e acabar com isso. Não é possível, porque exatamente esta situação que nós vivemos hoje, veja o seguinte, se tem uma chuva mais forte, um vento mais forte, é um número de árvores imenso que cai na cidade. Por quê? Sabe por quê? Porque elas são mal podadas. Elas são podadas de baixo para cima. No passado recente, a árvore normalmente começava pela copa, então ela ficava mais frondosa, ela acabava dando sustentação à raiz. As raízes hoje ficam sem nenhuma sustentação, os galhos não dão essa sustentação à árvore e elas acabam caindo. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga operadoras de cartões de crédito a comunicar transações aos titulares em tempo real. Projeto de lei complementar que transforma empregados da Conlurb em estatutários pode ser votado essa semana. E proposta em tramitação obriga concessionários de serviços públicos a ceder seus agentes ao Centro de Operações Rio. Você vai ver no próximo bloco. Coro do Teatro Municipal faz apresentação relâmpago na Central do Brasil. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei pra alguém? E
se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indetectável? E se eu enfrentar o HIV? E viver tudo o que eu quero? E se eu usar camisinha sempre? E se eu parar de ir sim e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. E subiu para 5 o número de mortes em todo o estado em consequência das chuvas que castigam o Rio desde sábado. A 5ª vítima foi encontrada em um rio no município de Queimados. O temporal perdeu força nessa terça-feira, mas o mau tempo deve continuar na cidade. A cidade está em estágio de alerta. Aqui do Centro de Operações da Prefeitura é possível acompanhar todas as mudanças relacionadas ao clima em tempo real. Esse acompanhamento é fundamental para que, em caso de emergência, representantes de vários órgãos públicos possam acionar as equipes. E a estação que costuma ser a mais quente surpreendeu os cariocas e ainda não registrou temperaturas tão elevadas. O verão ainda nem terminou, mas já está sendo considerado o mais chuvoso dos últimos 24 anos. A gente teve uma quantidade de frentes frias um pouco maior do que o esperado para fevereiro. Então foram 5 frentes frias atuando aqui diretamente na cidade do Rio. Então esse número maior de frentes frias pode ter gerado esse acúmulo maior de chuva durante o mês de fevereiro. A quantidade de chuva nas últimas horas trouxe consequências. Desde sábado, a cidade do Rio e outras regiões do estado sofrem com a força da água que deixou bairros inteiros alagados. A zona oeste da cidade foi uma das mais afetadas até agora. Nas últimas 48 horas, choveu o suficiente para indicar que a média pluviométrica do mês será superada. A gente vai continuar com essa atuação desse sistema que causou chuva nos últimos dias. Então, essa zona de convergência de umidade sobre a região sudeste. Então, para os próximos dias, ainda terá bastante nebulosidade e chuva fraca, podendo ser moderada principalmente nos períodos da tarde e no período da noite. As temperaturas vão estar bem amenas, ali a máxima em torno dos 28, 29 graus. Então, temperaturas bem amenas aqui para a cidade também. O representante da Defesa Civil, Leandro Chagas, analisou os estragos causados pelas chuvas, como enchentes e alagamentos. Ele lembra que as sirenes instaladas em áreas de risco pela Prefeitura alertam para o perigo. A gente tem informação de que 30 sirenes foram acionadas em 16 comunidades que atingiram um patamar crítico de chuvas, né? Então, a chuva gerou um alto risco de deslizamento em algumas áreas. Então, essas 30 sirenes foram acionadas. A gente sempre mantém contato com a comunidade, com os líderes comunitários, a liderança, para saber se de fato a sirene foi acionada, né, tocou. Essas sirenes elas recebem manutenção preventiva nos momentos que antecedem essas chuvas muito fortes. Então a gente tem a segurança de afirmar que essas sirenes tocaram efetivamente nessas 16 comunidades. Chagas também chamou a atenção para as fake news, que muitas vezes atrapalham o trabalho das equipes. Informação segura é fundamental para qualquer órgão de emergência atuar naquele caso. Então, se a Defesa Civil sabe que teve alguma ocorrência numa determinada área, ela vai atender, vai enviar efetivo, vai manter a população informada em relação a determinado risco. Agora, quando a gente recebe uma informação falsa, muitas vezes a gente está deslocando o efetivo que seria importante para atender uma determinada área para aquele local onde a informação não procede. É importante que fake news não sejam compartilhadas, que a informação seja checada minimamente antes e, como a gente comentou, que a gente procure sempre os meios oficiais, as fontes oficiais de comunicação da Prefeitura, Centro de Operações, o Alerta Rio em relação às chuvas, né? A Defesa Civil em relação a essas ocorrências. A Prefeitura do Rio prepara mais um dia D de vacinação para o próximo sábado. Todos os postos de saúde da cidade estarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde para imunização contra o sarampo. Na estação do metrô da Carioca, a vacinação já começou para crianças e adultos com idade entre 6 meses e 59 anos. E quem passou na Central do Brasil no fim da tarde dessa terça-feira se surpreendeu com uma cena inédita. Cantores do coro do Teatro Municipal fizeram uma apresentação relâmpago no local. O repórter Sérgio Costa acompanhou a reação do público. Anônimos na multidão. Quem caminha apressado de volta para casa depois de um dia de trabalho não imagina surpresa. Este grupo, no saguão da Estação Central do Brasil, forma o coro do Teatro Municipal. Aos poucos, eles assumem seus postos,
Sem que ninguém perceba, todos estão descaracterizados, no meio de muitos passageiros. De repente, começa a apresentação. Eles surgem de diferentes direções. São 76 cantores líricos. É como se o barulho da correria cedesse lugar à emoção. Eles cantaram 2 famosos trechos de óperas de Verdi e mais a Ode à Alegria da 9ª Sinfonia de Beethoven. Impossível não parar e aproveitar um momento tão bonito. Central do Brasil, 5 horas da tarde, com flash mob. Local e horários perfeitos para uma apresentação relâmpago. Uma boa oportunidade para trazer a cultura à população. Os grandes teatros de ópera do planeta já fizeram em Madrid, fizeram no Mercado, acho que é São Marcos, em Londres fizeram no Covent Garden, na Alemanha. Então, vamos tentar deixar as pessoas se apaixonarem, se encantarem um pouco pelo teatro e por essa arte que os artistas fazem. Em curta distância com a cultura? Eu acho que nunca existe distância com a cultura. A gente se põe numa distância dizendo que isso é mais elitista, isso é mais popular. Não é. É música, é arte, a gente gosta das coisas. Então tem que vir, tem que gostar. É que nem jiló. Não é todo mundo que gosta, mas tem que comer uma vez para provar, né? O Flash Mob é formado por um grupo que se reúne de forma repentina em um ambiente público. Sempre uma apresentação em um curto período de tempo e depois se dispersa, como se nada tivesse acontecido. Para quem assiste, um presente. Um pouco mais de cultura, acho que não faz mal para ninguém, né? Ouvir uma boa música é ótimo, maravilhoso. Eu acho que agrega, né? Sabedoria, conhecimento, então é sempre bom demais. A apresentação pública é muito bom porque ela, primeiro que é gratuito, é franco, e outro que o povo está cansado de muitas coisas que isso aí faz bem à alma. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.